Em Ezequiel 8 e 9 encontramos uma importante profecia. Esses capítulos têm sido usados de forma equivocada e totalmente errônea para se tentar achar uma justificativa para o pecado praticado por algumas igrejas. Primeiro ponto que devemos entender é que o texto de Ezequiel pode ser aplicado primeiramente ao povo judeu. Os judeus poderiam usar esse texto para tentar justificar sua apostasia e abandono da verdade. Aliás, paira na mente de alguns que não importa a nojenta, imunda e suja apostasia que uma igreja possa estar mergulhada. O texto de Ezequiel ofereceria respaldo para tal situação. Então, se o texto pode ser usado para defender o erro, o povo judeu tem a prioridade em usá-lo. Isso de acordo com a aplicação que o próprio texto de Ezequiel oferece. Veja, o templo judaico é mencionado, a cidade de Jerusalém é mencionada, o povo judeu é mencionado, e os eventos parecem ocorrer nos dias de Ezequiel. Ele diz, ficando eu de resto. Sabemos, no entanto, que mesmo sendo o povo de Israel o primeiro povo a ser escolhido por Deus, tendo este texto uma primeira aplicação ao povo judeu, sendo aquele povo considerado os ramos naturais, segundo o que Paulo escreveu aos Romanos, tendo este povo as promessas mais lindas e belas, mais do que qualquer outra igreja, o povo judeu foi rejeitado pelo céu quando ultrapassou os limites da tolerância de Deus. Deus os havia advertido: e não andeis nos estatutos da gente que eu lanço fora de diante da vossa face, porque fizeram todas estas coisas, portanto, fui enfadado deles. Todas as organizações que vieram posteriormente, incluindo a Igreja Adventista, foram povos ou igrejas enxertadas devido unicamente à rejeição do povo judeu. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Agora eu convido você para parar e pensar um pouquinho. Ser uma igreja que é zambujeiro, uma igreja enxertada e que tenha cometido um pecado maior que os dos judeus. Por que esta igreja seria então suportada e tolerada por Deus mais do que os ramos naturais? A mesma desobediência e o mesmo fracasso observados na igreja judaica têm caracterizado em maior grau o povo que recebeu esta grande luz do céu nas últimas mensagens de advertência. Nem mesmo no povo judeu se encontra uma apostasia tão avassaladora quanto se pode perceber na Igreja Adventista. Outro ponto é que o texto usado de Ezequiel 9, quando aplicado para a igreja, diz o seguinte: notai cuidadosamente este ponto. Os que recebem o puro sinal da verdade, neles gravado pelo poder do Espírito Santo, representado pelo sinal feito pelo homem vestido de linho, são os que suspiram e gemem por todas as abominações que se cometem na igreja. O texto fala de abominações que se cometem na igreja e não das abominações que a igreja comete. São duas coisas bem diferentes. O texto de Ezequiel 9 tem sido usado como se falasse que a igreja de Deus estivesse cometendo abominações. E pasme, tais abominações têm sido citadas como característica e identidade da Igreja de Deus nos últimos dias. Onde está a característica da Igreja de Deus, que segundo Apocalipse 14, 12,
é a guarda dos mandamentos de Deus e a fé de Jesus? Aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Esta bandeira deve ser levada através do mundo, até ao fim do tempo de graça. A igreja militante não é uma igreja apostatada e prostrada diante dos costumes nojentos do mundo, procurando se agarrar até mesmo às abominações e pecados para se tentar conseguir legitimidade. Não. A igreja militante é a igreja que está militando contra o pecado e a apostasia, guardadora dos mandamentos de Deus e da fé em Jesus. E não uma igreja que se caracteriza pelas abominações e pecados cometidos. A igreja militante não é a igreja triunfante. Ficai firmes em favor da verdade de Deus. Exaltai perante o povo a bandeira que traz a inscrição. Aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Perceba que a igreja militante, como característica da igreja verdadeira, exalta a guarda dos mandamentos de Deus e a fé de Jesus, e não abominações praticadas. Mesmo o joio encontrado na igreja militante não comete pecados de forma clara e à luz do dia, como ocorre com uma igreja apostatada e abandonada por Deus. Como o joio tem as raízes entrelaçadas com as do bom trigo, assim falsos irmãos podem estar na igreja, intimamente ligados com os discípulos verdadeiros. O verdadeiro caráter desses pretensos crentes não é plenamente manifesto. Infelizmente, entre o povo de Deus, algumas abominações são cometidas na igreja. No povo que não é de Deus, terríveis abominações são cometidas pela própria igreja ou pela organização, por pastores e líderes que compactuam com o pecado, que não o corrigem e até mesmo o praticam. Sejam os filhos do engano e falso testemunho, agasalhados por uma igreja que tem tido grande luz, grande evidência, e essa igreja desfar-se-á da mensagem que o Senhor lhe enviou, e acolherá as mais desarrazoadas afirmações, e falsas suposições, e falsas teorias. Satanás ri-se de sua loucura, pois ele sabe o que é a verdade. Não se pode assim usar o texto de Ezequiel 9 para se tentar justificar as abominações que uma igreja comete. Deus não tolerou tais abominações, nem mesmo na igreja judaica, sendo ela os ramos naturais. E, se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupará a ti também.